Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de bate-papo, de entrevista, aqui em Curitiba, com quem tem muito o que falar, com gente que tem conteúdo. Hoje eu recebo alguém que está sempre disposta a ajudar, que sempre está do lado mais fraco da corda e faz disso o seu trabalho. Tá no ar o Tem Conversa. O programa de hoje recebe a advogada, ícone da moda, ícone das redes sociais e que também é coordenadora do Procon, Cláudia Silvano. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda, eu estou de fato muito grata e muito feliz de ter você aqui. Yara, querida, obrigada pelo convite e super feliz também de estar aqui nesse bate-papo com você. E tem conversa. E tem conversa. Cláudia, para começar a nossa conversa, eu quero perguntar para você, até porque é uma vivência pessoal. Você atende ligação de número desconhecido de São Paulo? Às vezes sim, às vezes não. Você passa por essas situações de gente ligando? Claro, nossa. Sempre, né? E mesmo bloqueando? Mesmo bloqueando, infelizmente ainda... Porque assim, eu não sei quem tá ligando, né? Então, às vezes eu atendo, então pode ser alguma coisa urgente, alguma coisa importante e tal. Eu prefiro que as pessoas falem comigo por WhatsApp, do que falar, enfim, ligar, né? Acho que ligação ninguém curte muito hoje, né? Mas enfim, eu atendo, às vezes atendo. Às vezes é cilada, às vezes é alguma coisa séria. Você é do tipo que espera a pessoa ligar, deixa chamar uma vez, e aí se não mandar mensagem do WhatsApp, aí você atende de fato, porque eu espero. Manda uma mensagem, né? Manda um WhatsApp pra falar sobre o que é o assunto, algo nesse sentido. Às vezes eu espero a pessoa mandar uma mensagem. Cláudia, você, coordenadora do Procon, faz mais de 30 anos, né, que está dentro 91. do Procon. Entrou em 91. No Procon, sim, 91. Você passou por alguma situação na sua vida pessoal já de desrespeito ao direito do consumidor? Você lembra de algo que, de alguma maneira, te fez sentir desrespeitada, em que você teve que agir também? Já, várias vezes. Várias vezes? Claro. O que você lembra, assim, de mais inusitado? Num computador que eu comprei, eu me lembro que eu comprei, era um computador bem pequenininho, assim. Logo que saíram, eram uns mini notebooks, assim, sabe? Bem pequenos mesmo. Era incrível, era bonitinho, parecia um brinquedo. Acho que eu tive um desse. Bonitinho. Bonitinho, né? E pifou lá um tempo depois, aí eu levei para assistência técnica, daí o cara que me atendeu falou assim, olha, isso dá problema mesmo e tal, e agora já não, era vício oculto, eu tive que abrir uma reclamação e tal. Já passei, já comprei um produto falsificado, achando que era um produto original. Poxa vida. Eu gosto muito de tênis, eu só uso tênis, não uso sapato, só uso tênis. Eu comprei um tênis e tal, algo que eu achei que era muito difícil de ser falsificado, porque era algo relativamente comum, assim, né? Não era que era falsificado, menina. Eu falei, meu Deus do céu. Comprou pela internet? Comprei pela internet, Mas aí trocaram, me devolveram o dinheiro e deu tudo certo. Então foram ali falsificadores bacanas, né? Devolveram pra você. O problema da falsificação, a gente acha, né, que não tem problema e tal. Tem problema, a gente não sabe a procedência, o tipo de material que é utilizado no fabrico daquele produto, tem coisa perigosa. Quem adora esses carregadores fakes aí, carregador de celular, isso é um perigo, pode tocar fogo na tua casa, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo que é barato convém. Aliás, tem que sempre saber a procedência, né? A qualidade do que você está comprando. Cláudia, como é que é a tua rotina? Hoje você é coordenadora do Procon, aqui do Paraná. Como é que é o teu dia a dia? Você chega, você tem um monte de caso para analisar, você chega, como que as demandas chegam até você? Qual que é, de fato, o teu trabalho? Bom, assim, a minha rotina, eu gosto muito de rotina, inclusive. Eu sou uma pessoa de rotinas, né? Quando eu tô, por exemplo, eu viajo a trabalho, ou quando tem feriado, eu sinto saudade de estar no Procon. É incrível isso, né? Depois de 30 anos, é incrível. E é um problema pra mim, né? Porque tudo tem começo, meio e fim. Né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que me aposentar e tal. Então, eu tenho que pensar nisso também. Eu tenho que esse laço não pode ser um laço tão forte na minha vida. Eterno. Eu não consigo dosar os outros laços que qualquer pessoa tem que ter, né? O laço com o trabalho, para mim, ele acabou por muito tempo sendo muito mais relevante do que os outros laços. Então, daí você vai pra terapia, né? O que você vai fazer? Perfeito. Não tem outra alternativa. Então, a rotina é aquela rotina a minha mesa fica junto com todo mundo, eu não fico fechada em sala. Então, eu tô ali onde o coração pulsa. Assim, trabalhar com problema
é algo que você precisa se cuidar, né? Porque a gente só trabalha com conflito. Sim. A matéria-prima do nosso trabalho é o conflito, a gente busca o consenso, busca a solução para o problema. Mas aquilo, claro que te afeta em alguma medida, porque tem dias que eu saio com dor aqui, né? Porque é pesado, de vez em quando tem um parabéns, que a gente chama. Parabéns é quando tem uma discussão. Eles não falam discussão, agora parabéns. Que também tem que levar meio que no humor as situações. Ela tá tendo um parabéns lá naquela sala, daí vai lá ver o que é. Mas entre consumidor e empresa? Ou... Ah, entendi. Às vezes as pessoas enfim, né? Encaloram ali, né? No momento né? da resolução. Super normal, sim. faz parte do jogo e tal. Outro dia teve uma consumidora que meio que pegou pesado, levantou a mesa, jogou a mesa, voou coisa, foi bem complicado. Mas enfim, é a rotina de quem trabalha com conflito, né? Cada dia é uma coisa diferente. Eu imagino que não chegue em todos os casos até você. Quais casos que você precisa analisar, ou quais casos que eu vou pedir para a Cláudia que vai me dar uma orientação de para qual lado a gente vai seguir, porque afinal são milhares, né, de reclamação que vocês têm. Assim, o Procon, ele tem uma coisa bem legal que, além de tudo, para mim e para as pessoas que trabalham lá, é um local de aprendizado constante, porque todo dia aparece uma situação diferente. E assim, não é perguntar para a Cláudia, porque a Cláudia sabe mais, não é isso. Mas a gente troca muita ideia. Olha, eu tô com uma situação assim, o que você acha? Então a gente faz isso muito durante o dia, né? Às vezes passa uma informação, não, mas peraí, tem aquela lei, tem aquela regra, tem aquela situação, o que eu faço? Como que eu falo? Por exemplo, quando tem um consumidor que a gente chama de consumidor complexo, né? Uma pessoa que assim, levanta para 10, ou discute, ou desrespeita. Ela tem uma pessoa complexa. 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 É um eufemismo ali, né? Também, né? Não, mas você também tem que tratar com respeito as pessoas, Até né? porque quando você tá numa situação de problema, de fato difícil lidar com os sentimentos ali, né? Não é a Cláudia, não é o João, não é a Maria. Sabe, às vezes a pessoa tá com problema em casa, tá com uma série de situações. E no Procon a gente tem os jeitosos, que a gente chama. Quem que é o jeitoso? O jeitoso é a pessoa que tem uma melhor forma de atender situações complexas. Profissionais dentro do Procon. Dentro do Procon, tá. Né? Por exemplo, o Rafael é o jeitoso. Rafael jeitoso. A Glorinha, a jeitosa. Que assim, tem mais, assim, porque às vezes as situações, elas partem para provocação, o desrespeito, né? Das duas partes ou mais do consumidor? Os representantes das empresas, às vezes também? Às vezes, mais o consumidor. Mais o consumidor. Então, a gente tem o cara jeitoso. Tem um cara que só eu atendo, que é um cara que é muito nervoso, que ele beira um pouquinho de violência, assim. Ele ameaça as pessoas, joga coisas. Nossa. Então, essa pessoa só eu atendo. Porque, assim, ele respeita você. Ele me respeita. E assim, quando a gente tem um segurança lá, né? Quando o segurança tá do lado, ele fica mais nervoso, eu peço pro segurança sair, né? Pra, tipo, não fica... Assim, porque eu também, uma coisa que me incomoda um pouco é a postura corporal de seguranças de um modo geral. Tá. Eu acho que é meio... intimidador ali. Eu não gosto disso, acho que não precisa disso. Tá. Acho que o segurança, ele tá ali pra proteger todo mundo e tal, mas não precisa ter essa postura, sabe, aquela culpa, um pombo, cara, não precisa. Ele pode ser uma postura mais acolhedora. Tô aqui pra te... Você teve alguma situação de precisar, em que você precisou do segurança? Assim, você falou que tem essa pessoa, por exemplo, que é um pouquinho mais violenta. Teve alguma situação em que você se viu como vítima de uma violência? Não. Nunca aconteceu. Assim, essa pessoa, esse consumidor, ele é policial, ele tá afastado. Então, o que eu tenho medo é que ele seja armado, por exemplo. Sim. Né? Então isso me dá um pouco de medo. Mas de resto, e teve um episódio super desagradável, que foi no Procon do Mato Grosso, em que um consumidor matou um fornecedor numa audiência do Procon. Nossa. Isso, claro, deixou todo mundo com medo, né? Faz tempo isso? Eu não tenho foi conhecimento. o ano passado. Foi ano passado, foi bem complicado. É um tiro no cara, um consumidor armado. É aquela loucura das pessoas andarem armadas, né? Que é um absurdo. Sim. Sabe, eu sou absolutamente contra isso. Mas, enfim, né, é o que tem para hoje, né? É o que tivemos por algum tempo. Bom, aqui com você, que você lembre, nunca aconteceu. Não. Você acha que é um perfil? Você acha que
É diferente trabalhar no Procon do Paraná, atendendo consumidores daqui, de Curitiba, né, de todo o estado, se você puder comparar com alguns outros estados brasileiros, ou é até difícil fazer essa comparação, afinal você trabalhou sempre aqui, difícil, né? eu não conheço, né, o consumidor de outros estados, enfim, né. Mas de maneira geral, como é que é o consumidor paranaense? Eu acho que então, eu acho que também tem um aspecto que eu acho que é super relevante, é como a gente oferece o serviço para o consumidor, tá? Então, por exemplo, no Procon, se você chegar tanto no atendimento pessoal, que é onde as pessoas esperam para atendimento, quanto nas audiências, eu coloquei uma garrafa de café com um copo para as pessoas tomarem café. Tá. E todas as vezes que eu passo ali, eu digo, tem um café quentinho para vocês. E tem um Acolhendo cartãozinho. Isso, Que legal. exatamente. Né? O custo disso é nada, perto do benefício que isso traz. Que tipo de benefício? Quando você chega num lugar em que alguém te oferece um café, é como se você estivesse chamando essa pessoa para dentro da tua casa. Né? Sim. Você não, quando a pessoa visita na tua casa, você não oferece um cafezinho? É a primeira coisa, quer uma água ou um cafezinho? Eu passo café na hora. Pronto. Fique fresquinho. Exatamente. Então tem um cafezinho, a gente sempre cuida para ele estar fresquinho, quentinho para as pessoas, limpinho, tudo bonitinho. Que legal. Toma um cafezinho enquanto aguarda. Isso faz com que a pessoa entre ali e já quebra uma lógica, uma percepção, que isso veja, a percepção nem sempre corresponde à realidade, né? Mas as pessoas têm uma percepção negativa em relação ao serviço público. Sim, de maneira geral, né? É o que a gente ouve, né? Isso, exatamente. Quando poucas pessoas elogiam, né? Por mais que muitas tenham tido boas experiências, é mais fácil criticar. A gente, de fato, né? Os seres humanos gostam mais de criticar, de falar mal, do que elogiar e, enfim, trazer. E é engraçado que eu tô lendo um livro que chama O Homem do Sapato Branco. Você lembra do Homem do Sapato Branco? Não. Você é novinha, tá? Obrigada, um jornalista, mas você é pode novinha mesmo. elevar a autoestima. Não, mas é novinha. Não sei se é jornalista exatamente, mas enfim, ele foi um apresentador de programas, um precursor desse tipo de programa Mundo Cão. Tá. Que tem a ver com o que você está falando, né? Sim. O que repercute muito? O Mundo Cão. Sim. Especialmente no jornalismo, né? De maneira geral. É. Que é o que chama atenção, enfim. Isso. Então, assim, as pessoas têm o hábito muito de criticar, né? E a crítica, claro que eu me ofendo quando criticam o Procon, é óbvio que eu me ofendo, né? Eu fico louca da vida. É uma crítica a você, praticamente. Com certeza. É como se estivesse me ofendendo pessoalmente. Poxa. E eu tento, mas, por outro lado, a crítica, né, a vontade que a gente tem é de xingar, e quando a pessoa é agressiva e tal. Eu tô falando em rede social agora, tô pensando numa situação. Mas é um aprendizado também, que você tem que explicar para as pessoas como é que as coisas funcionam, né? Então, voltando à questão do café. O café, ele é para mostrar, vem cá que a gente vai... Porque no serviço público, como você estava dizendo... Não precisa ser uma carranca do inferno, pode ser uma galera simpática. Sim. Bonitinha. Afinal, a cara do Procon é essa mulher maravilhosa, simpática, colorida. Colorida, exatamente. E que é uma quebra de paradigma, né? Total. Sabe? Especialmente por estar nesse cargo de coordenadora, né? Um cargo aí que está coordenando na chefia, né, desse órgão, e ter essa cara de acolhimento também, né? Eu acho de simpatia. Que legal. E na audiência também. Então, dá aquela quebrada de, sabe, o cara tá esperando a audiência, tá nervosão, tá todo mundo nervoso. Que é um embate. Por menor que ele seja, e tal, mas é um embate, é eu contra você. Sim. Né? Então, vamos tentar tomar um café, dar uma liberada aí, né? Vamos se acalmar. E pode ser eu e você, não eu contra você. Né? E resolver a vida, que a ideia é essa. Sim, vamos tentar chegar a um consenso. A maior parte dos casos, ou boa parte dos casos, não sei se dá pra gente falar em percentual, é possível se resolver dentro do Procon? Sim. É muito alto o percentual de resolutividade. Esse é um outro ponto, né? Por exemplo, nas redes sociais, o Procon não resolve. Aí, de novo, né? Você conta até 5 mil, aí me acalmo. Aí eu digo, vamos lá, por que não resolve? Quer dizer, também não é o caso do Procon. Não é o caso. Mas ou não foi o caso dele. Eu não posso ter uma... A exceção não é a regra, né? Exatamente. Mas isso tudo eu aprendi, né? A gente aprende. Aprende a olhar. Vamos olhar dados, vamos olhar informações. Quando alguém chega, tem uma montanha de reclamação sobre tal coisa. Quanto que é uma montanha? Quanto é uma montanha? Sim. Né? Para você, uma montanha são 3, mas dentro do nosso contexto pode ser diferente. E a Cláudia, 30 anos, né? Vai fazer 32 anos de Procon, né? Em setembro, é isso? 32 anos de Procon. A Cláudia, há 20, há 10 anos,
ela é bem diferente da Cláudia de hoje? Quais os principais aprendizados que você vê ao longo dessa trajetória? Então, você sabe que eu estava pensando nisso outro dia, eu não sei o que as pessoas pensam, o que respondem. Eu não tenho saudade do passado, eu não era mais feliz antes. Legal. Você é muito mais feliz hoje? Eu acho que sim, acho que sim. Assim, eu não voltaria a 10 anos atrás, por exemplo. Eu acho que eu tô muito melhor hoje. Não que eu seja maravilhosa, não. Tem que melhorar pra caramba, né? Mas eu acho que eu melhorei bastante, assim, muito. Eu não quero voltar pra trás, assim. Não Profissionalmente, pessoalmente, tudo. Tem que fazer uma meia-culpa, né? Dizer assim, viu? Você errou pra caramba, não era assim, era senão não aprenderia, afinal, né? O erro é importante pra gente aprender. Achar formas de entender melhor as coisas, ouvir é uma coisa legal. Muito bom. Ouvir a pessoa, né? Entender como é que funciona, pra não falar bobagem. Entendeu? E com calma. E ter vontade, né? De aprender e de melhorar. Exatamente. Apesar das pancadas que a gente vai levando. Não acredito que eu errei de novo aí. Se fala sobre se eu tenho vontade e saudade do que foi. Às vezes eu sinto saudade, assim, do colágeno, né? Que a gente fala. Isso eu tenho. Mas, de fato... Enfim, até porque a gente tem que viver o agora, e eu sempre olho e falo, foi muito legal, mas aqui tá melhor, né? Uhum. Aqui eu entendo coisas e percebo coisas e vivo de maneira distinta, que acaba sendo muito melhor pra mim também. A gente escolhe melhor as batalhas, né? Onde entrar. Tem algum caso que você tratou dentro do Procon, que você imaginava ser impossível de ser favorável pro consumidor, e vocês conseguiram? Você consegue lembrar de algo Teve nesse sentido? Caso, mas isso faz muito tempo, tá? Não que isso não tenha acontecido outras vezes, mas acho que foi uma conquista legal. Foi uma troca de um carro. Era um Santana, o carro. Era um carro zero, na época, e ele puxava pro lado, sabe? Sim. E houve a troca do carro. Foi uma super conquista, foi no começo. A concessionária topou trocar. O fabricante trocou o carro pro consumidor. Era uma consumidora até, uma mulher. E foi legal, assim, foi bacana, né? Então, ela ficou bem feliz. Ficou feliz. E coincidiu de eu estar numa rádio, um dia, fazendo um programa, e alguém falando mal do Procon, e ela estava escutando essa rádio, ela ligou. Que legal. Olha que coisa, que loucura, né? Ela ligou e falou, olha, eu tava ouvindo e eu fiz uma reclamação e trocaram o meu carro. Poxa, e aí é um caso grande, né? Porque é um carro, um valor alto, enfim. Aí imagino que nesse momento as pessoas... Não resolve. Mas resolve os Procon, não é só o Procon Paraná. Sim. Os Procons, de um modo geral, resolvem muita coisa. Muita coisa. Claro, a gente precisa avançar muito ainda, né? Tem coisas assim que... eu dou aula também, né? Então, assim, eu vejo que... E uma coisa que eu fico abismada, essa coisa de aprender. Como é que aprende... Como é que você aprende melhor? Como é que eu estudo? Cláudia, eu anoto coisas, tudo num papel, eu pego um papel colorido, eu anoto todas as informações que eu preciso, aí eu fotografo e deixo em nuvem por tema. Então, cada vez que eu preciso, eu vou lá e acesso. Daí se eu precisar Você tem essa organização de colocar nas... Legal. Tenho. Se eu precisar... Agora, se você me perguntar uma coisa que eu não me lembre, eu vou olhar nos meus alfarrábios, lá nas minhas anotações e tal. E eu dando aula, tem um aluno que não anota nada. Eu fico pensando assim, cara... A chance desse cara aprender alguma coisa, seja de consumidor ou de qualquer outra disciplina, é zero, bicho. Porque não tem nenhum esforço. Ou ele tem uma mente absurdamente privilegiada, o que eu não acredito. Né? Ele não passou por avaliação ainda, pra você ter uma ideia? Já se ferrou. Mas assim, não tem, é um caminho... Eu acho que essa pandemia fez, entre todas os prejuízos e perdas que houve, eu acho que essa galera aí que ficou assistindo a aula online, perdeu demais. Assim. Sim, perde foram 2 anos perdidos para todo mundo. Isso que a gente tem que tentar recuperar, né? Tem que tentar recuperar. Não tem outro caminho, né? Mas isso tem que ter um esforço de cada um, né? E o que me deixa mais chateada quando eu vejo esse tipo de comportamento são alunos privilegiados, que são alunos de faculdade privada. Que não tem o interesse, você disse. Não, e tem um pai pagando, né? Ralando absurdamente para pagar uma mensalidade. A maioria tem que ralar muito, né? Para pagar muito caro. Mas uma hora vai vir a conta, isso é fato. Né? E uma hora vai perceber que tem a chance de se arrepender e de repensar, né? E tentar mudar e, quem sabe, conseguir retomar uma geração de gente medíocre, é incrível. Poxa vida. É incrível, impressionante, assim. E é uma geração
faixa etária, você acha? Ou uma geração de comportamentos específicos que aí percorrem várias idades? Não, eu acho que é faixa etária mesmo, é essa geração. E claro, isso tende é só rede social o tempo todo, quer dizer, não tem um livro, não tem um nada. É esforço zero, né? É esforço zero para tudo. E é lamentável, porque, assim, eu não acredito em meritocracia, tá? Deixa eu deixar bem claro Sim. isso. Eu acho que o mundo é completamente injusto. Tem muita gente boa por aí que não tem oportunidade. Tem muita gente que tem oportunidade, teve desde que nasceu oportunidades, nascidos em berço de ouro, Sim. e não aproveitam, né? Deveriam aproveitar essa oportunidade. E eu lamento de ver. Aí vamos falar de coisa legal. Deixa eu te contar uma coisa que eu me lembrei agora. A gente tem um menino que eu sempre publico umas fotos dele, que ele é lindo, ele trabalha no Procon, que é o Leandro. O Leandro era nosso porteiro. Ah, que legal. Ele era nosso porteiro. E por trabalhar no Procon, ele se interessou pelo direito, hoje ele está fazendo direito. E olha que maravilhoso. Incrível. É incrível, cara. É incrível. O Leandro tem redes sociais para depois o pessoal procurar? Tem. Nós vamos ter que marcar o Leandro. Ele vai Ele é procurando lindo, aí. lindo, lindo. E ele tá ainda Procon, está fazendo. Tá fazendo a acho faculdade. que deve estar no 2º ano agora. Que legal. 2º ou 3º ano. E, assim, era um menino que possivelmente continuasse sendo porteiro. Sim. Né? Sem nenhum problema nisso, mas ele viu a possibilidade de crescer. De crescer, exatamente. Ele quis buscar isso. Quis buscar. E aí a gente ficou na cola. E a faculdade ele faz à noite. Faz à noite. Porque trabalha de dia. Um querido. Além de lindo, é um querido. Você vai ver que bonito que ele é. Assim, é uma pessoa bonita. Além de ser um homem bonito, ele é uma pessoa bonita. Então isso é muito legal. Quanto tempo que ele trabalha lá? Putz, faz uns 3, 4 anos, eu acho. E entrou e logo na sequência, então, resolveu cursar direito, ir pra faculdade. Um pouquinho depois ele começou a fazer direito. Olha, ele é muito estiloso. Ah, que bonito, muito bonito. Ele podia ser modelo. Aqui ele tá... Ele assim, pode ser um advogado modelo, não tem problema nenhum. Pode. E assim, super educado. Que legal. Fofo. Novo, né? Bem novo pela foto. Deve ter uns 20. De poucos. Viu como a geração tá totalmente perdida? Não tá. É o cara que aproveitou a oportunidade que teve. Legal. Que é muito legal. Tá aí o exemplo do Leandro. Depois a gente marca ele, coloca a foto dele, coloca o Instagram pra quem quiser seguir também. E outros dá parabéns pra ele. Claro, sim, que a gente teve lá que também foram. É que ele me marcou, porque todo mundo ficou, vamos lá, Leandro, vamos fazer. O cara fez, tá? Paga a mensalidadezinha dele. Guarda ali, Legal, né? Legal. E deve estudar em momentos assim, de madrugada, quando chega da faculdade, fim de semana também, se priva muitas vezes pra dar conta de fazer a faculdade. Tá, mas não tem caminho pra geração, como você definiu, medíocre? Assim, olha, mas é medíocre por opção. Deixa eu. É o cara que teve oportunidade, não vamos botar todo mundo na mesma roda, né? Olha, eu não sei se tem caminho, sabe? Sinceramente. Porque eu acho assim, você pode escolher o caminho da dor e o caminho do amor, né? Aí todo começo de semestre eu falo, eu não vou brigar com aluno, não vou. Quer assistir aula, assiste, não quer, não assiste. Mas daí chega uma hora, eu não aguento, eu falo, viu? Sabe, larga esse celular, cara, tu fica a aula inteira no celular, velho, não tem como. E não dá pra brigar com tecnologia. É difícil competir, é injusta a competição. O cara tem uns que anotam no notebook e tal, né? Tem uns que a gente vê que tem sono, porque trabalha o dia todo. Complexo sabe? também. Eu não sei como é que chama essa galera de volta, sabe? Mas o meu problema é a mediocridade por opção. Que é muito triste, de fato. Triste. Não porque por falta de opção, né? E como foi a tua vida? Para que você não se tornasse uma pessoa medíocre, Cláudia? Como foram as suas batalhas aí? O que você lembra de quando você era mais nova, de todo o trabalho, todo o estudo que teve que ter? Então, minha vida, assim, você deve lembrar disso, porque a gente já falou várias vezes. Eu estava no meio da faculdade de Direito, que é a minha segunda faculdade, e minha mãe ficou doente. No meio. Ou seja, era para ter dado tudo errado. Além de ser uma situação complexa, muito triste também. Super. Foram 12 anos de sofrimento, foi muito complicado e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, minha mãe estava no hospital, isso foi em 99, para 2000. Eu saí do hospital, falei, eu vou trancar a faculdade, eu não tenho condição, não tem como, né, ficar... E passava a noite em hospital e de dia trabalhando e faculdade, eu não tinha como. Aí eu cheguei na faculdade, na Curitiba, ela foi demolida agora aqui no centro, né? Sim. Eles vão construir um prédio, me dão uma dor no coração. Dói o coração. coração da gente, né? E
encontrei o professor Daniel Ferreira. Ele vai aonde? Meu, assim. Falei, não, vou trancar. Como trancar? Eu falei, vou trancar. Daí ele, por quê? Eu falei, daí contei pra ele, me levou na cantina. Não vai trancar. Daí chorei até morrer com ele. E até eu me emociono sempre que eu não lembro disso. Aí eu falei, não, eu não consigo e tal. Ele, não. Ele ficou comigo lá, conversando. Se eu não tivesse encontrado o Daniel naquele dia, eu teria trancado minha faculdade. Eu não estaria aqui com você, Yara. Né? Pois é, provavelmente não. Então é uma coisa assim muito... E aí foram mais anos. Minha mãe faleceu em 2011. Foi uma doença incapacitante, terrível. E é um buraco na minha vida, assim, que eu não consigo me lembrar muito bem, assim, como é que era. Talvez por isso eu não tenha tanta saudade de como era. Pode ser, né? Porque foi muito Foi muito pesado. E minha mãe era uma pessoa assim, minha mãe era o cão antes de ficar doente. Como assim, o cão? cão? Aquela pessoa assim que... exigente pra caramba. Brava. Sabe? Vai Crítica. Estudar. Vai fazer. Tirou 9 por quê? Tinha que tirar 10, nunca tava bom. Sua obrigação é só estudar. Não era, né? Eu trabalhava desde sempre. E, enfim. E aí, depois que ela ficou doente, ela ficou um docinho de coco. Aí eu mandava nela. Ela ficou super de boa, não tinha nada, não falava nada, não brigava nada. Então foi antes da doença e depois da doença. Foram 2 momentos, né? Bem complicados, assim. Então acho que por isso, eu nunca fui uma aluna brilhante. Eu não sou uma pessoa brilhante. Sou uma pessoa esforçada, diferente. E o teu brilho tá nisso. Pode ser. Pode ser. Sabe? Eu, sentava lá atrás. Eu era aquela aluna que perguntava bastante, né? Questionava, queria saber, aprender. Não entendia os troços aí, perguntava. Eu lembro que eu fiz tinha um professor chamado João Boscoli, Direito Internacional Privado, Público, eu não me lembro. E ele, um homem excelente, professor, cara, um nome do direito. E um dia... ele perguntou assim, quem entendeu tudo, levanta a mão. Daí tem 2, 3 que entenderam tudo, né? Sim. Quem entendeu mais ou menos, levanta a mão. Daí tinha lá, a maioria. Quem não entendeu nada, levanta a mão, levantei a mão. Eu só você. Professor, eu só entendo o meu nome na chamada, professor. O resto eu não entendo. Porque não adianta, você não entende tudo de todas as disciplinas, né? Assim, mas nem um pouquinho, Cláudio, da disciplina do professor? Depois eu entendi. Mas assim, a gente precisa. E não adianta. Se você quer aprender, você tem que estudar, tem que se esforçar. Não tem alternativa. Não tem alternativa, não tem outro caminho, né? Não e muita gente já fez esse caminho e tá dando dica. Ó, estuda, vai por aqui. Anota, meu filho. A professora tá falando. Lê, anota. Por que você acha que a professora fala dessa forma? Pois é. Cláudia, você falou sobre esse cuidado com a sua mãe, aí foram mais de 10 anos, né? 12 anos. Intermináveis. Desse cuidado. E tem muita gente que passa por isso, né? Tem muito, enfim, a velhice, ela vem e muitas vezes vem com doenças que acompanham e é difícil mesmo. O que você lembra de maior dificuldade que você teve, assim? Não de fato do ato, da prática, mas às vezes sentimento, às vezes de esgotamento. Como é que você lembra? Foi brabo, o esgotamento. Tem uma coisa que eu falo sempre, eu adoro rádio. Rádio, podcast, essa formatação, que é uma formatação mais moderna, o podcast, né? Sim. Mas ouvir as pessoas, eu adoro. E eu acho que isso você leva para onde você tá. Né? Então, como eu passava muitas noites assim, tendo que levantar, tendo que acordar, tendo que atender, eu via muito rádio, muito. É algo que ao vivo ali, eu ligava no radinho e ficava escutando. Amo rádio. É uma das coisas que eu mais gosto, você sabe, né? Eu adoro rádio e tal. E, assim, a dificuldade de sentimento... Eu sou filha única de mãe, então você não tem com quem dividir. Poxa, né? Era tudo com você. Era tudo comigo. E assim, eu sempre digo, a Dani é minha esposa, né? Ela fala, você tá louca? Eu não vou deixar. Eu falo, viu? Eu sou muito favorável a... Se alguém... Das pessoas decidirem, tem que ser uma decisão pessoal. Chegou um ponto que os parafusos soltou todo, não tem o que fazer mais. Sim. Viu? Eu quero que desligue, cara. Não quero ficar sofrendo. Não é sofrendo. É porque quem cuida de alguém que sofre, morre junto, envelhece junto, adoece junto, sabe? E eu fui muito resistente à casa de repouso. Sim. E nos últimos 10 meses eu coloquei minha mãe na casa de repouso. Yara do céu. No primeiro dia, na primeira semana... Não é pra gente chorar aqui, Cláudia. Não é. Cara, eu não conseguia falar. E eu me lembro, eu tenho amigos que são valiosíssimos. Eu tenho um amigo chamado Rodrigo Damasceno. Ele é um ogro.
Ele é um cara brilhante, é uma pessoa brilhante, genial. Ele é advogado do Tribunal de Contas, mas é um ogro, grosseirão. Ele liga pra mim, me xinga. Cara, o Rodrigo, ele me ligava. Olha, telecena, meu, de hora em hora, cara. E ele me ligava pra me ouvir chorar. Meu Deus. Sabe? Que parceria, cara, que companheiro. Um parceiraço. Eu sou madrinha do filho dele, né? Do Caio. E é um cara, assim, que, meu, eu mato e morro ali por ele. Ai, porque legal. é o cara que... Ele me ligava pra me ouvir chorar. Em outros momentos da minha vida também ele foi muito parceiro. Mas eu me lembro bem desse momento, que foi muito difícil. E ele foi, assim, super importante. E eu acho que as pessoas resistem. Claro, você tem que botar uma casa de repouso decente, né? Você não pode botar em qualquer lugar. Mas, viu, se você não dá conta, bicho, ponha numa casa de repouso, porque é mais seguro, tem gente capacitada. Tem profissionais da saúde que normalmente estão ali para auxiliar. Que não é fácil cuidar de pessoa doente. Sabe, você pode derrubar a pessoa, sim, né? Se for uma pessoa, um homem, por exemplo, um pai idoso, não levanta, sim. Você não consegue levantar, né? Então tem tudo isso que a gente tem que pensar. Mas eu ainda sou favorável ao... sabe, deixar lá um documento, né? Eu sou advogada. Conversar sobre isso. Conversar, é importante falar conversar, sobre né? isso. Sim. Que é um tabu, né? Na a saúde, morte é um tabu. É melhor falar na saúde. Com certeza. Sim. Eu gosto de ter... Gosto não seria a palavra, né? Mas enfim, eu acho importante essas conversas de... Olha, se isso acontecer, né? Porque às vezes é um acidente. Claro, nós estamos... longe da expectativa de vida quando nascemos. Então, quer dizer que a gente tem muita chance de viver muitos anos ainda. Mas um acidente, pode acontecer alguma coisa. E, enfim, tem que tratar desses temas, porque, afinal, é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. E é a única coisa que a gente não gosta de falar. Não quero falar sobre isso. Nesse caso, não tem conversa. Então, a conversa tem que ter durante. Tem conversa, sim. Se falar sobre tabus, medos, dramas, né? Será que é por isso, Cláudia, eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o meu convite, porque a Cláudia sempre me ajudou em todos os momentos em que eu trabalhava em veículo de comunicação, então precisava de alguém para falar sobre um problema geral que muita gente estava passando, claro, do direito do consumidor. Não, vamos lá, eu atendo, que hora você pode vir, posso mandar por mensagem, o WhatsApp facilitou muito isso também. A Cláudia, ela foi colunista por muito tempo, quando eu trabalhava na Band News, cedinho, né, 6h30, antes das 6h30 a gente falava, ao vivo, você acordava cedo. Ainda enfim, sou. Ainda é, olha só, é que esse horário eu ainda não tô ouvindo rádio, né, por isso. Você sempre muito, muito disposta, pelo menos sempre foi comigo, e eu vejo com outros colegas, claro, com quem eu tenho contato, que são os jornalistas. Você sempre foi assim? Você aprendeu a ser desse jeito? Como é que você vê a Cláudia disponível para ajudar, disponível para fazer o que considera certo? Ontem me perguntaram isso, eu li em algum lugar uma vez, que um tiro no pé para qualquer gestor é virar as costas para a imprensa. Interessante, boa frase. Sabe? Não era bem isso, assim, mas era... A ideia era essa, né? Eu não sei se foi um exame, acho que foi um exame. Enfim, não me lembro qual era. Eu acho que não tem que virar as costas para a imprensa. Por exemplo, né? Uma coisa é você trabalhar numa empresa privada e você pagar para ter inserções. A gente não tem grana para isso. E assim, eu tô falando de a gente não tem grana em tempos de... Hoje tem rede social que você coloca o que você quer. Mas, viu, rede social é coisa relativamente recente, né? Sim. Bota isso há 20 anos atrás, não tinha. Eram só os veículos tradicionais. E a gente tem eu acho que a imprensa é um grande parceiro do Procon. Né? Todas as vezes que eu precisei, por exemplo, olha, gente, tá com uma situação aqui, a gente precisa veicular isso de alguma maneira, nunca me fecharam a porta na cara. Talvez porque eu sempre tenha sido disponível. Parceira, sim, disponível. Né? E eu acho que acessível. É um serviço para a população, né? O meu mundo ideal, que vai demorar uns 300 anos para acontecer, é as pessoas, por exemplo, antes de fazerem qualquer coisa, antes de comprar um troço numa rede social, pensa 2 vezes, pesquisa, toma cuidado, não compre por impulso. É a prevenção. E a prevenção você só faz com informação. Perfeito. Então, e a imprensa é uma grande parceira nessa nossa missão de informar o consumidor. Falando nisso, está mais difícil nesse momento de internet, de links maliciosos, trabalhar, ou era mais difícil antes? Porque deve ter muito golpe, né? Muito. Que a pessoa tem caído. Na pandemia, assim, até eu estava dando uma olhada num material sobre isso, os crimes de contato na pandemia diminuíram muito. O que é crime de contato? Você está na rua de noite,
vem um bandido, te assalta, crime de contato. Isso se voltou para o virtual. E o virtual, o cara tá lá não sei aonde, na Deep Web tem listas e mais listas de nomes e dados e telefones e tudo que você precisar tem lá. Ali é um inferno, literalmente um inferno na Deep Web. Tem manuais de como fazer Persuadir tudo. de maneira maliciosa, criminosa. Maliciosa, e assim, tem algo que se chama de engenharia social, que é a arte de enganar. Né? Isso, a dimensão que isso tomou pela internet é uma coisa gigantesca. Tem muito mais, então, hoje? Muito, absurdamente mais. E vai crescer mais e mais e mais. Por isso o alerta, por isso que você incansavelmente faz esse trabalho. Não adianta, o cara vai... Não clica. Você quer ver um troço? Vou te dar um exemplo, tá? No show do Coldplay, a Dani foi no show do Coldplay. Eu não fui porque eu nem sei que música que os caras cantam. Eu não sou desse, né? Eu não sou desse nicho. O que você ouve? Eu gosto muito de MPB. Agora eu tô ouvindo o Baiana System, que eu adoro, é maravilhoso, muito bom. É sensacional. E outras coisas, enfim. Mas eu sou mais do nacional do que... Aí o que acontece? Eu fui levar a Dani no show e fui dar aula. Uma terça-feira, foram 2 dias, né? Foram 2. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo, porque vai ter troca de cartão nessa muvuca aí. O que é a troca de cartão? Você chega ali, tá aquela muvuca de gente, vai comprar um negócio, não sei o quê. Como tem muita gente boa, honesta, vendendo coisa, tem o golpista. Tem, lógico. Você dá o teu cartão, o cara não passou, não sei o que, troca. Ah, entendi. Mas Yara não deu outra. Na quinta-feira, uma matéria, 17 mil reais, trocaram o cartão da menina. 17 mil. De lascar. E recupera? É difícil, né? Não, assim, até recupera, mas vai ter que judicializar. Muito complexo. É complexo. Até porque a pessoa ali, de alguma forma, deu, claro, né? Totalmente enganada, infelizmente, mas daí vão alegar que o cartão é operação enfim. Atípica. Os tribunais estão avançando para isso, né? Bom, você gasta 20 por dia, de repente aparece 17 mil. É meio fora do padrão, né? Porque às vezes, pessoalmente, você quer fazer uma compra, sei lá, não compro normalmente... Um computador. Isso, aí eu vou gastar ali 2, 3 mil. Pô, o banco, é você mesmo? Não custa mandar seja um SMS, sei lá, alguma coisa, né? Entrar em contato. Mas daí o cara vai mandar um SMS e você não vai ver, porque você tá no meio da muvuca, não vai chegar show, às vezes. Não sei o quê. Entendeu? E aí o banco aprova. Aprova. Uma loucura. 17 mil. A Coca-Cola mais cara do planeta. Então a tua aposentadoria tá bem longe, né? Tem muita coisa ainda pra você resolver. Não sei. Esse é um ponto, né? Eu queria tocar em vários outros assuntos, e eu vou tentar entrar nesse da moda, porque eu falei no início da nossa conversa, ícone da moda. Você costura, gosta de customizar as suas roupas, de fazer muitas delas. Onde que surgiu isso? Então, surgiu quando, como eu cuidava da minha mãe, então eu não podia sair, eu não podia... Aí eu fui para o sabonete, fui para várias coisas, né, e a costura foi algo que me interessou muito. Tanto é que daí eu comprei minha primeira máquina, daí eu vendi a máquina, comprei outra máquina. Eu tenho 3 máquinas na minha casa hoje. Eu tenho uma máquina que é essa máquina aqui. Que tem a tatuagem. Mas é uma máquina nova, ela é nova mesmo, funciona. Só que ela é esse formato aqui, daquelas máquinas antigas. E por que ela tá ali no... Que é um coração, né? Bate o coração. Tá. O teu coração ali. Também. E tem uma outra máquina que é uma overlock, que faz acabamento, que eu adoro ela. Eu ganhei de um amigo, ela era da mãe do meu amigo, que era costureira. Daí a mãe dele faleceu, ele me deu. Que legal. E tem uma outra máquina mais moderna e tal, enfim. E aí eu comecei a fazer, daí eu fiz, mas fazia aqui meio que nem minha cara. E daí minha sogra é professora. Só que ela mora em Pato, Em Pato Branco. Em Pato Branco. Pato Branco, né? Porque a Dani mora meio lá, meio aqui, né? Então, eu vou pra lá no final do mês. Daí eu fico lá 2 dias, daí eu já tiro umas dúvidas do que eu tenho. Ela me ensinou a fazer. E aí você curte fazer... É maravilhoso. Quase todas as tuas roupas são feitas por você? Não, só as camisetas e as calças, é o que eu sei fazer. Mas você gosta de usar o quê, além de camiseta e calça? Só isso. Pensando aqui nas vezes em que eu já encontrei. Não, camisa, jaqueta, essas coisas eu não sei fazer daí, né? Blusa de frio, é mais difícil. Então eu digo para as pessoas, se você tem lá milão guardado lá, tuas economias, quer fazer ou por hobby, ou fazer começa fazendo pano de prato, Yara. Eu comecei a fazer pano de prato. É costura tão reta. necessário também, né? Além de tudo. Sabe, quem precisa de eu fiz por hobby, mas quem precisa de uma renda, não tem, ou tem a máquina da mãe lá. Eu aprendi a fazer pano de prato, eu aprendi vendo vídeo no YouTube. O YouTube hoje resolve
resolve a vida. Eu aprendi a passar roupa com um vídeo no YouTube, veja só. Passar roupa. Não aprendi, na verdade, porque praticamente não passo, né? Mas lembro que quando fui morar junto, né? Não casei no primeiro momento. Tinha que passar a camisa. Gente, como é que passa a camisa? Nunca tive interesse de aprender. Ah, mas é chato mesmo. Aí passei algumas, falei, quer saber? Não vou passar mais não. Mas enfim, aprendi vendo vídeo do YouTube. Como é que faz? A gola, ali a manga, enfim. E vai. E vai, você aprende. Cláudia, você é também um ícone que, na minha visão, e eu tenho total autoridade para falar isso, afinal o programa é eu que estou conduzindo mesmo, então eu posso falar sobre isso. Um ícone nas redes sociais, um ícone da comunicação. Como é que você aprendeu a se comunicar? Como é que você vai se adaptando aos diferentes formatos de comunicação, seja nas redes sociais, seja quando você vai dar entrevista para rádio, para TV, enfim. Como é que foi essa tua trajetória de ser uma comunicadora também? Não tenho a menor ideia. Não sei, foi algo que não foi planejado, aconteceu. Talvez eu tivesse esse talento já. Eu tinha um professor, Evaldo, na minha primeira faculdade, que ele dizia que eu tenho o poder eu consigo resumir as ideias em poucas palavras. É um super poder, uma super habilidade. Aí ele dizia isso, ele falou assim, você tem que aprofundar mais determinados temas, porque você reduz, não é reduz. Edita ali, né? Exatamente. Edita demais. E eu acho que para esse formato de comunicação e tal, funciona. Né? E eu acho que também uma coisa que eu acho que é uma qualidade é falar de uma forma que as pessoas entendam. E por que eu digo isso? Porque eu me vejo em situações em que eu não entendo o que as pessoas falam. Entendeu? Muito, eu me vejo também nessa situação. Por exemplo, quando especialmente na área do direito, viu, Cláudia? Pois é. Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a fazer um curso de costura. Eu nem conhecia a Dani ainda. E eu comecei a fazer um curso e a professora dizia assim, tem que subir aqui. Eu falo, cara, o que é subir aqui, meu? Eu não entendia. Eu saía da aula... no molde. Também não sei o que é. Não, eu não entendia. Eu saí de lá do mesmo tamanho que eu entrei, eu não aprendi nada, porque eu não conseguia entender o que era subir. Então, eu acho que a gente tem que falar de uma forma que as pessoas entendam. Então, eu penso no consumidor, eu tenho que falar de modo que o consumidor entenda o que eu estou falando. Se ele entende o que eu estou falando, funciona. Se ele não entende, ele não funciona. Não adianta falar esse juridiquês, essa coisa empavonada, não serve. Porque não é pro dia a dia da galera, entendeu? Eu acho que essa dica é preciosíssima, porque você tem que falar para ser entendido, senão não adiantou nada. Não adianta falar, usar as palavras mais rebuscadas da nossa língua. Primeiro que eu acho arrogante, né? Também, em muitos momentos, sim. Sabe, afasta as pessoas. E o que eu digo, eu sou uma servidora pública. Eu tenho que servir. Então, se eu só posso servir se as pessoas entenderem o que a gente está falando. Que legal. Cláudia não é curitibana, né? Não nasceu aqui. Nasci em São Paulo, mas sou curitibana já. Mas então tá bom. Então é cidadã, né? Cidadã da cidade, cidadã honorária. O que você mais gosta na cidade? Qual é o lugar que você mais gosta de ir? Ou enfim, qual é o sentimento que você tem pela cidade? O que te chama mais a atenção? É uma cidade linda, né? Eu acho também. Bonita, né? Eu estive em Porto Alegre recentemente, em outras cidades, gente, aqui é muito bonito. É muito bonito. É uma cidade limpa, uma cidade bonita. As pessoas não são mal educadas, muito pelo contrário, são bem educadas. Eu acho muito legal essa coisa, por exemplo, quando tá... Eu não conheço essa lógica em outras cidades, mas eu aprecio isso. Por exemplo, tem uma ambulância, um carro de polícia, todo mundo afasta e deixa passar. É verdade. Nas yellow block, black, aquela faixa amarela que tem yellow... Sabe que tem nos cruzamentos? Sim, a galera não para em cima. Claro, tem gente que para, mas a maioria não para. Não joga lixo no chão. É verdade. Repare. Sim, eu reparo, afinal, eu fui curitibinha, né? Aprendi a separar o lixo e a não jogar no bacana pra caramba isso, eu acho também. Não dizendo que somos melhores, não é nesse sentido, né? De, aqui é melhor que outro. Não. Mas no sentido de, que legal a gente ter essa consciência, esse pensamento no próximo, nas futuras gerações, em manter uma cidade organizada, limpa, enfim. Isso é uma cidade bonita. Tem seus problemas, como qualquer grande cidade. Eu acho que pode melhorar muito, especialmente nas periferias, né? Também não dá para olhar só o centro, Perfeito. Né? Mas eu acho que é bem bonita a cidade, bem bacana. Curitibana é bacana. Quando você sai da saudade pra voltar? Dá, né? Dá. Bom, descobri que tem saudade de trabalhar, da rotina de trabalho. Tenho. Dos meus amigos do Procon. Que legal. Tenho. Que legal. A gente sente falta um do outro, isso é incrível.
Uma vai entrar de férias. Ontem eu perguntei pra ela, viu, vai sentir saudade da gente? Ah, vou, né? É uma relação muito saudável, né? De Eu acho que amizade, sim. companheirismo, Você parceria. Imagina, você passa mais tempo com as pessoas que você trabalha do que com a família, Sim, a maior parte das pessoas né? passa por isso, né? Pois Tem é. essa vivência. Então, é isso aí. Legal, Cláudia. Cláudia Silvano, eu tô muito contente com essa nossa conversa, com esse papo no Tem Conversa. Não esperava que em alguns momentos a gente fosse até se emocionar, não era... Faz parte. Né, faz parte, mas eu tô muito feliz dessa conexão que eu já tinha construído em outros momentos, né, em veículos de comunicação como jornalista, e muito feliz de você topar, tá aqui, então, muito Venho obrigada. sempre, é só me convidar. Obrigada. E sucesso, acho que é muito legal essa conversa, e essa coisa da gente ter se emocionado, acho que é isso, é olho no olho, né, olho no olho, e falar de sentimentos, é isso, as pessoas são isso. É isso. Né? Obrigada. Tá certíssimo. Cláudia, obrigada, viu? Até a próxima, então. Sucesso no Procon. Amém. Sucesso na vida. Amém. E nos vemos aí. Bom, então, você que está nos acompanhando, já deve ser seguidor da Cláudia Silvano, @Cláudia Silvano no Instagram, pode acompanhar o trabalho dela, pode, é claro, sempre ficar atento a todas as novidades, a todas as informações que ela repassa. E o Tem Conversa volta semana que vem, sempre com um convidado especial diretamente de Curitiba. Até mais!